Lucas, capítulo de número 18. Eu quero parabenizar a nossa igreja, Vale de Bênção do Jardim Caraí, aos pastores desta igreja, ao meu irmão, minha cunhada, que o Senhor tem levantado para conduzir esta obra, juntamente com os obreiros e com os membros desta igreja. Quando nós completamos o mesmo ano, quando a gente comemora o aniversário da igreja, não é somente o fruto do trabalho dos pastores, mas é fruto do trabalho de toda a igreja. Então, até aqui o Senhor tem nos sustentado, até aqui o Senhor tem abençoado esta obra, e muito mais o Senhor vai continuar fazendo. Quem quer assim, diga amém. Amém. Então, quero parabenizar, deixando também um abraço carinhoso de toda a nossa igreja, lá da Brasilândia, aos irmãos. Vamos ler o texto, Lucas 18, 39. Está ótimo assim, está ótimo. Lucas 18, versículo 39. Quem já encontrou, diga amém. Amém. Se você perceber que o seu irmão não trouxe Bíblia, chame ele para ler junto com você. Glória a Deus. Versículo 39 diz assim: E os que iam à frente repreendiam-no para que se calasse. Ele, porém, clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Será que a gente consegue ler juntos? Vamos lá, todos juntos? E os que iam à frente repreendiam-no para que se calasse. Ele, porém, clamava ainda mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Amém? Senhor Deus e Pai, esta é a hora de nós ouvirmos a Tua voz. Fale conosco através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Você pode aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Amém? Graças a Deus. Pode se sentar, amém? Aleluia. Graças a Deus. Aleluia. Queridos, essa palavra que nós acabamos de ler é um texto bem conhecido. É uma palavra que fala de um homem que era cego, e diz a palavra do Senhor que ele descobre que Jesus passaria por um lugar próximo de onde ele estava. Era um homem que não estava na cidade, ele não morava dentro da cidade de Jericó, ele morava no mesmo caminho da Bíblia. Ele morava numa estrada, numa passagem. E era um homem que diz a palavra do Senhor, que quando ele ouviu dizer que Jesus passaria próximo de onde ele estava, ele se encheu de esperança. Ele se encheu de fé, porque na mente dele já existiam muitas coisas acerca de quem era Jesus. Ele já tinha ouvido falar de Jesus. Ele já tinha ouvido testemunhos de pessoas que tiveram um encontro com o Senhor e a vida foi transformada. Ele já tinha ouvido dizer de pessoas num estado próximo do estado dele, que clamaram ao Senhor e tiveram a história das suas vidas transformada. E teve esse dia aqui, que esse homem falou: hoje chegou o meu dia. Aleluia. Hoje chegou a minha vez de ser abençoado por Ele. Hoje chegou a vez de eu ter esse encontro com o Senhor. Quem entendeu, diga amém. A convicção que ele teve foi essa: chegou a minha vez. De tanto que eu já ouvi falar dele, de tantas coisas que já me disseram acerca dele, agora é a minha vez de ter esse encontro com Ele. E é essa convicção que nós precisamos ter essa noite. Que nós não viemos participar de mais um culto, que nós não viemos participar de mais uma reunião apenas, mas nós viemos ao encontro de Jesus, e Jesus também marcou encontro conosco, amém? E hoje chegou o dia de termos também a nossa vida transformada. Se você pode, você crê a paz do Senhor e glorifica Ele nessa noite. Aleluia.
18 de Lucas, ele é um capítulo bem interessante. Porque o capítulo 18 de Lucas, ele começa com uma parábola. Uma parábola chamada a parábola do juiz iníquo. Olha que interessante. O capítulo 18 começa contando uma história. E é uma parábola, geralmente quando Jesus contava as suas parábolas, muitas parábolas ele não explicava o sentido delas. Ele simplesmente falava a parábola e deixava com que a pessoa tivesse a interpretação dela. Era uma livre interpretação. Algumas parábolas eram tão complexas que quando Jesus ensinava, depois ele tinha que explicar melhor o que ele tinha ensinado. Teve uma parábola, a parábola do semeador, que os discípulos não entenderam. E eles chamaram Jesus à parte e perguntaram: Senhor, qual é o significado dessa parábola? Como assim? Uma semente na beira do caminho, outra semente entre espinhos, uma outra semente cai nas pedras, uma outra semente na terra fértil. E aí, o que significa isso? E Jesus vai explicando para os seus discípulos. Essa parábola do juiz iníquo talvez seja a única ou uma das poucas que Jesus explica o sentido dela. E como começa a parábola do juiz iníquo? Começa com Jesus dando uma explicação. Vou contar uma parábola para vocês sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Em uma certa cidade, ele começa então a contar a parábola. E a parábola, o fator interessante da parábola, porque fala de uma mulher viúva, sozinha, excluída naquela época, que pede justiça ao juiz, e o juiz se nega a fazer justiça, até um determinado momento que ele fala: por causa da insistência dela, eu vou fazer justiça para que ela não me tormente mais. Quem entendeu? Diga amém. Amém. Então o texto vai começar falando dessa história. Depois nós temos uma outra passagem, ainda no capítulo 18 de Lucas, que fala de um tal jovem rico, que queria ser discípulo de Cristo, porém a sua situação financeira, as suas riquezas impediam que ele servisse ao Senhor. Qual foi o questionamento que ele fez? Senhor, o que eu faço para ser salvo? O que eu faço para a vida eterna? E Jesus então fala: então você vende tudo que você tem, reparte com os pobres, e assim você vai ter um tesouro no céu. E o jovem simplesmente deu as costas e foi embora, porque ele era um jovem muito rico. E o interessante dessa passagem do jovem rico é que os discípulos perguntaram: Senhor, e nós aqui, que deixamos tudo para te seguir, deixamos família, casa, as nossas profissões, nós deixamos tudo, e nós, Senhor, o que será de nós? Jesus olha para eles e fala: vocês, nesta vida ainda vocês serão abençoados, e na vida vindoura vocês terão a vida eterna. Glória a Deus. E é dentro dessas ideias, é dentro desses discursos, é dentro desses ensinamentos de Jesus que surge esse texto que nós acabamos de ler. É dentro de todo esse contexto que eu apresentei para vocês que surge a história de um homem que era cego, que era um homem que vivia num caminho, na beira de um caminho. Segundo Lucas vai dizer que ele morava naquele caminho. Ouve dizer que Jesus passaria ali, e ele vê como uma oportunidade da vida dele de ter a sua vida transformada. E a oportunidade deve ser abraçada. Aleluia! Diga para quem está ao teu lado: toda oportunidade preparada por Deus deve ser abraçada. Amém, queridos? Esse jovem rico teve a oportunidade, e a oportunidade passou pelos dedos, porque ele não quis ser discípulo de Cristo por causa das riquezas. Esse homem não, ele teve a oportunidade. E quando ele teve a oportunidade, ele falou assim: agora é minha vez então de clamar. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia. Eu li apenas um versículo e não foi por acaso. A história é bela, mas o versículo que eu destaquei nessa noite para falar é o versículo 39, onde o texto vai dizer de forma categórica
que o homem, quando ouviu aquele barulho, ele começa a clamar. Glória a Deus. E a palavra vai dizer que ele clamando, as pessoas que ouviam ele clamando, mandavam ele ficar calado. E o versículo vai dizer que ele clamava ainda mais. Posso ver amém? Amém. Ainda mais ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Essa passagem é maravilhosa, porque no meio de tanta oposição, no meio de tantas palavras dizendo para ele se calar, ele abraça a oportunidade. Aleluia. E ele resolve clamar ao Senhor. Aleluia. Porque dentro dele existia a certeza, a convicção: eu vou clamar ao Senhor e Ele vai mudar a minha história e a minha sorte. Nesta noite eu quero dizer para você que o Senhor também vai mudar a tua sorte, a tua história, porque há poder no clamor do justo. E nessa noite os ouvidos de Deus, eles estão bem atentos, bem abertos para ouvir o teu clamor e para trazer a resposta que você precisa. Quem acredita nisso, aplauda e exalte a Senhor nessa noite. Em nome de Jesus. Aleluia. Todos digam amém. Primeira coisa, eu vou destacar 4 ideias aqui para a gente orar. Primeira coisa, ele demonstra a sua perseverança. Esse homem aqui da passagem, ele era perseverante. Posso ouvir amém? Amém. E a perseverança fez com que ele continuasse orando, fez com que ele continuasse crendo na mudança na vida dele. Aleluia, Deus. Primeira coisa que nós precisamos ter conosco nessa noite é a perseverança. O nosso nível de perseverança, irá mostrar onde nós chegaremos. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Até que ponto nós estamos dispostos a sermos perseverantes por um objetivo, por um sonho, por um propósito ou por uma promessa de Deus? Qual que é a vontade da pessoa perseverante? É a pessoa que desiste. O contrário da pessoa que persevera é aquela pessoa que abre mão. Percebe que o texto vai mostrar que as pessoas mandavam ele parar e ele continuava clamando. Ele não tinha apoio. Quem entendeu? Diga amém. Amém. Ele não tinha uma motivação. Não tinha ninguém que chegava para ele e dizia: eu vou te ajudar a clamar, vamos clamar junto, ou vou te levar até ele. Ninguém disse isso para ele. Então quer dizer que ele perseverou sozinho? Sim. Em alguns momentos teremos que perseverar sozinhos. Quem entendeu? Diga amém. Amém. Em alguns momentos nós teremos que manifestar nossa fé sozinhos. Em alguns momentos as pessoas que estiverem ao teu lado vão olhar para você e elas vão tentar de certa forma impedir a tua perseverança, a tua fé, mas que nesses momentos nós possamos olhar para Deus, nós possamos olhar para o Senhor, que nós possamos ser perseverantes para vivermos a promessa de Deus na nossa vida. Você pode aplaudir o Senhor nessa noite? Aleluia! Você pode aplaudir o Senhor? Essa semana aqui nós tivemos uma bênção maravilhosa, irmãos. Desde o momento que Deus colocou no meu coração o propósito da gente comprar o prédio onde nós estamos, a igreja, nós batalhamos muito na época. Nós tivemos muita batalha. E Deus preparou o prédio. Nós compramos, nós pagamos, deu tudo certo. E desde então, Deus colocou um desejo no nosso coração de comprar o terreno ao lado. E nós começamos a batalhar em cima deste sonho, desse propósito. Começamos a lutar em cima disso. E essa semana nós assinamos lá o contrato, nós compramos, pegamos as chaves para a glória de Deus. Mas a perseverança, a nossa insistência,
Foi algo tremendo. Foi algo tremendo. Aqui está minha esposa que é testemunha viva de quantos dias, quantas dificuldades, quantos não nós ouvimos. E ali debaixo de oração, debaixo de luta, debaixo de insistência. Um negócio que era para ter dado certo ano passado, não deu certo. Depois era para ter dado certo no começo do ano, não deu certo. Depois era para ter dado certo no dia 1º de abril, não deu certo. Olha quantos dias passaram. Só que nós continuamos perseverando ali. Glória a Deus. E a nossa insistência foi: nós vamos continuar batendo até essa porta abrir. Nós vamos continuar clamando até a resposta chegar. Nesta noite eu libero sobre a tua vida uma unção de perseverança, para você clamar pela tua casa, para você clamar pela tua família, para você clamar pelo teu casamento, para você clamar pela obra de Deus, para você clamar pelo teu sonho. Você não vai insistir, mas você vai bater na porta, vai bater, até a porta se abrir e o milagre de Deus chegar sobre a tua vida. Todos podem glorificar e exaltar o Senhor nessa noite. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor mais forte. Você vai continuar clamando e a resposta virá de Deus na tua vida. Fala para quem está ao seu lado: Deus quer ver a tua perseverança. Glória a Deus. 2. Ele não para. Porque o texto vai dizer que eles mandavam ele parar e ele clamava mais ainda. Fala assim para quem está ao seu lado: não é para você parar. Não é para você parar. Não, me desculpa, essa voz está muito fraca. Mais forte, diga: não é para você parar. Amém? Toda oposição externa, ele venceu. Mandava ele parar e ele continuava clamando. Você sabia que a perseverança, às vezes ela parece até uma teimosia? É que a palavra teimosia é muito pejorativa, né? Alguém teimoso tem a impressão que é aquela pessoa cabeça dura. Mas eles mandavam ele parar e ele clamava mais. Ele era teimoso. Verdade, Deus, aleluia. Nenhuma situação externa fez ele parar. Aleluia. Quem entendeu, diga amém. Amém. Nenhuma palavra contrária fez ele parar. Nenhuma oposição interna, porque dentro dele, talvez alguns momentos, dentro dele, talvez a própria alma dele falava para ele: não adianta. Mas nada disso foi capaz de minar a convicção que ele tinha. Glória a Deus. A certeza que ele tinha que ia valer a pena, Glória que ia dar a certo, Deus. que ia acontecer a mudança. Quem entendeu, diga amém. Amém. Ele enfrenta esses gigantes simplesmente tampando os ouvidos e permanecendo no foco. Se você der ouvidos às palavras das pessoas que estão ao teu redor, talvez nem aqui você estaria. Verdade, Senhor. Quem concorda, diga amém. Amém. Olhe para mim. Talvez se você desse ouvido para as palavras das pessoas mais próximas a você, talvez você não estaria aqui. Talvez se você desse ouvido em algumas vitórias que você já teve lá atrás, se você tivesse dado ouvido, você não teria alcançado. Esse homem simplesmente ele se fez surdo para as palavras negativas. Ele neutraliza toda oposição interna dentro dele, ali dentro. E ele continua clamando. Ele sabia que a vitória dele chegaria. Glória a Deus. Nesta noite eu libero essa unção sobre a tua vida. Amém, Deus. Levanta suas mãos para o céu, libera essa unção de conquista sobre a tua vida. Para você ter a capacidade de neutralizar toda palavra contrária. Para você ter capacidade de neutralizar toda palavra negativa e viver a promessa do Senhor sobre a tua vida. Amém? Se você recebe esta palavra,
muito firmadas. Ele sabia quem era Cristo. Glória a Deus. Posso ver amém? Amém. Ele estava com as suas convicções muito bem resolvidas. Ele tinha uma certeza muito forte. A convicção dele estava muito bem resolvida, por isso que ele continua clamando. As nossas convicções sobre Cristo, elas precisam estar bem sólidas. Deixa eu tentar explicar melhor para você. Eu ouvi alguns não, eu ouvi algumas palavras contrárias, em alguns momentos eu vi como se fosse um muro na minha frente, impedindo a promessa. Só que a minha convicção com Cristo, ela permaneceu a mesma. Glória a Deus. Se não for agora, vai ser amanhã, mas uma hora vai chegar. Porque eu sei o Deus que eu sirvo. Glória a Deus. Posso dar amém? Amém. É essa convicção que você precisa ter. Eu sei o Deus que eu sirvo. É verdade. Eu sei que a minha oração está chegando até Ele. Glória a Deus. E se Ele não fez, não é porque Ele não quer fazer, não é porque Ele não quer o meu melhor. Ele vai fazer. E se não foi agora, porque agora não é a boa hora. Se não for semana que vem, não tem problema. Eu sei que vai ser mês que vem. Se não for mês que vem, vai ser ano que vem. Glória a Deus. Mas na hora certa, eu vou viver a obra dele na minha vida. E é essa convicção que nós precisamos ter. Que na hora certa a resposta vem. Que na hora certa a provisão virá. Que na hora certa a promessa de Deus se cumprirá sobre a nossa vida. Em nome de Jesus. Você pode aplaudir e exaltar a Ele nessa noite. Mais forte as palmas. Aleluia. E em quarto e último lugar, o pedido dele foi: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Em quarto e último lugar, a oração dele foi uma oração que tinha uma essência. Qual que era a essência da oração dele? Ele pedia a misericórdia do Senhor. E por que ele pedia a misericórdia? Porque ele estava dizendo: Senhor, eu não sou merecedor, Aleluia a Deus. mas pela tua misericórdia, Glória a Deus. muda a minha história. Senhor. Aleluia. Quem entendeu, diga amém. Eu tenho algumas coisas que eu tenho orado e eu não sou merecedor, mas pela misericórdia do Senhor, Aleluia, Deus. mas pela infinita misericórdia do Senhor, eu sei que essa promessa vai acontecer. Não é que nós somos merecedores, não é porque nós somos dignos, não é porque nós somos bons, não, mas é pela misericórdia do Senhor que a obra dele vai acontecer na nossa vida. Aleluia. Eu quero encerrar as minhas palavras nessa noite dizendo para você que a misericórdia de Deus, ela tem te sustentado até aqui. Tem mais, a misericórdia do Senhor, ela te alcança nesta noite. E tem mais, a misericórdia do Senhor é justamente ela que te levará a viver a promessa do Senhor na tua vida. Por isso, nessa noite eu quero te motivar a você continuar clamando. Por isso que nessa noite eu quero te motivar a você continuar crendo. Por isso que nessa noite eu quero te motivar a você continuar até mesmo profetizando. Porque o Deus que mudou a história desse homem, levanta a sua mão direita para o céu. O Deus que mudou a vida, a condição e a história desse homem, Ele também é poderoso para mudar a tua vida, para mudar a tua história, para fazer o milagre dele acontecer na tua vida ali. Se você acredita nessa profecia, glorifique ao Senhor e aplauda a Deus nessa noite, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor nessa noite. Aplauda o Senhor nessa noite. Feche os teus olhos.
seu coração, suas mãos, feche seus olhos. Você vai fazer uma oração.